Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje teremos uma aula mais tranquila, certo? Não tem muitos cálculos, porém tem mais interpretação de texto, por incrível que pareça. Vejam, página 137, a gente vai começar a ver segmentos congruentes. Chamamos de segmentos congruentes aqueles que possuem a mesma medida. Vejam, quando eu falo segmentos congruentes, eu quero dizer basicamente medidas iguais. Certo? A gente vai ver aqui que segmentos é uma palavra que a gente usa em geometria, né, para dizer medidas, né, medidas que têm começo e têm fim. Então é basicamente um segmento de reta, tá bom? Que é o que a gente viu na aula passada, o que é reta, semirreta e segmento de reta. Reta não tem começo, não tem fim. Semirreta tem começo e não tem fim. Segmento de reta tem começo e tem fim. Então aqui se eu tenho segmentos, olha, então eu já estou falando de segmentos de retas congruentes, ou seja, tem começo e tem fim, e tem medidas iguais, certo? Congruente significa iguais, tá bom? A gente tem aqui, olha, unidades de comprimento. O C significa unidade de comprimento. Eu quero dizer que para a gente determinar um segmento, a gente precisa de duas letras maiúsculas, não é? Quando a gente vê uma letra minúscula, a gente sabe que é uma reta. Letra maiúscula é alguma semirreta ou segmento de reta. Tá bom? Então, olha, cada espacinho desse aqui não é o ponto, não. É o espaço entre os dois pontos. Eles são chamados unidades de comprimento, certo? Então, eu posso dizer aqui, ó, aqui eu tenho uma unidade de comprimento, aqui tenho outra. Cada pontinho desse poderia ser representado por uma letra maiúscula, é claro. Então, aqui vocês podem observar que eu poderia dizer qual é, né, o segmento de reta, os segmentos, no caso, congruentes aqui. Eu posso dizer que RT, segmento RT, que eu represento assim, olha, RT com um traço em cima, significa segmento de reta, certo? Tem uma unidade de comprimento, ou seja, um espacinho aqui, tá bom? E BH, olha, BH também tem uma unidade de comprimento, ou seja, um espacinho. Então, como ele só tem uma unidade de comprimento, um espacinho em cada, então eu posso dizer que os segmentos RT e BH são congruentes, ou seja, têm medidas iguais, ambos têm uma unidade de comprimento, certo? Ou seja, lê-se RT congruente em BH. Congruente é uma igualdade com um tio em cima, tá bom? Isso é uma igualdade com um tio em cima. Vocês podem até ver no livro de vocês. Então, lê-se RT congruente com BH, tá certo? Agora, vamos ver aqui outro segmento, proporção de segmento congruente. AR, vejam quantos espaços eu tenho do A até o R. Então, olha, 1, 2, 3, 4. Lembrando que não são os pontinhos. Se você for contar os pontinhos, vai dar 5. É o espaço aqui. Então, eu tenho 4 unidades de comprimento, certo? E o que é que você percebe? Que RH também tem, olha, do R até o H, eu também tenho 4. 1, 2, 3, 4. É isso que você está pensando. Quando eu tenho aqui do R ao H, eu posso passar por cima desse. Eu poderia dizer quantas unidades de comprimento tem do A até o H. Então eu ia contar todos eles, que dá 8, tá bom? O importante é ele ter começo e ter fim. Não importa o que tem no meio dele, não. Eu tenho aqui, olha, o segmento de reta RB, tá bom? Embora não tenha nada a ver esse T que passa aqui, tá bom? Então, olha, o segmento AR tem 4 unidades de comprimento. E o RH, olha, também tem 4 unidades de comprimento. Ou seja, esses dois segmentos são congruentes. AR é congruente com RH, certo? Então, segmentos congruentes, a gente tem unidade de comprimento, né? Tem que imaginar que cada cada tracinho desse é uma letra, né? Só que aqui só foi especificado esses. E a gente vai ver mais pra frente que você tem que ter uma boa interpretação, ter uma boa cabeça para ver o ponto médio de cada segmento, tá bom? Propriedade de congruência é o seguinte, reflexiva. Todo segmento é congruente a ele mesmo, é claro. Eu posso dizer que RT
é igual a RT, é óbvio. Simétrica. Se a R, cadê? Se a R é congruente a RH, então RH é congruente a R. Então é isso que ele está dizendo, que é a mesma coisa. Se vai indo, vem voltando. Transitiva. Se AR é congruente a RH, certo? E RH é congruente a CD, então AR é congruente a CD. Ou seja, se um segmento aqui é congruente, tem a mesma medida que esse, olha. No caso, são 3 segmentos aqui. AR tem o mesmo espaço de RH e RH tem o mesmo espacinho de CD, então é óbvio que AR vai ter o mesmo espaço que CD, tá bom? Isso aqui são algumas propriedades. Vamos para ponto médio de um segmento. Como o nome já diz, ponto médio é um ponto que divide o segmento em 2 segmentos congruentes. Em geral, é representado pela letra M de média. Vejam. Tem aqui, olha, AM é congruente a MB. Então, M é o ponto médio de AB. Ou seja, eu tenho o segmento AB, certo? Todinho. Faz de conta que não tem esse M. AM, no caso M, quer dizer, é um ponto médio que vai ser colocado no meio dele. Então, isso vai, como ele está exatamente na metade, ele vai transformar, olha, AM, né, congruente a MB ou BM, certo? Porque se ele está exatamente no meio, essa medida aqui vai ser igual a essa, vai ser congruente a essa, tá bom? Então, o ponto médio seria basicamente você pegar o ponto AB e dividir por 2. Aqui você vai achar o ponto médio, tá certo? Pronto, pessoal, aqui são só algumas curiosidades, certo? Eu não vou nem falar para vocês não se enrolarem. Vou explicar essa atividade aqui para vocês. Vocês têm que ter bastante atenção do que é congruente e o que não é congruente, tá bom? No desenho abaixo, temos o comprimento de determinados segmentos que o formam. Sabendo que AH, ou seja, do A até o H, mede 4 centímetros, CF, que do C até o F mede 5, e BC aqui mede 8, responda. Diante de todas essas informações, prestem atenção no que você vai responder. Imagine que isso é uma caixa, né? Vejam que a altura dela é 4, beleza? Do B até o C, né? Você tem aqui a medida de 8. E do C até o F você já tem uma medida diferente. É como se fosse uma caixa de sapato aqui. Tá bom? Então você sabe que BC está congruente a quem? Lá do outro lado. A F, a GD, a HE ou EH. E CF está congruente aos outros que estão nessa mesma proporção. E AH é congruente a essas alturas aqui, olha. Essas alturas são representadas por segmentos, como eu falei a vocês. AH é congruente, ou seja, tem a mesma medida que GB, que CD ou DC, que é F. Então, a partir daí você já tem várias respostas. Vamos lá. Quais segmentos medem 8 centímetros? Você vai olhar aqui e vai dizer, quais deles tem 8 centímetros? Segmento AB, AC, enfim. Vai colocar os segmentos, tá bom? Quanto vale a soma de BG, do segmento BG, que é essa aqui, ó, do B até o G, certo? Mais ED, cadê o ED? Aqui, esse aqui, mais AF. AF, cadê? Lá atrás, ó, AF. Então, tudo isso você vai responder graças a essas 3 informações aqui, ó, tá bom? Quanto vale a soma desses 3? Quantos segmentos congruentes a FE existem nessa figura? Quais são? Ou seja, FE está aqui. FE. Quais são os segmentos que são congruentes a ele? Tem a mesma medida. E quais são eles? Certo? Essa aqui, olha, bem interessante. Eu quero muito ver vocês fazendo isso. Nas figuras abaixo, temos que o segmento RH mede 40 centímetros. Ou seja, do R até o H aqui tem 40 centímetros. Beleza?
Sendo assim, determine o valor da variável x em cada caso. Então, eu quero que você diga quanto vale o x aqui e quanto vale o x aqui. O que é isso? Isso é uma equação. Eu vou somar isso, olha. 2x mais 2x mais 4 é igual a... Tudo isso aqui tem que dar quanto? 40. Então, olha, igual a 40. Certo? Sabendo isso, você vai achar o valor de x. E vai dizer quanto é que vale aqui e quanto é que vale aqui esse x. Tá bom? Aqui também, eu quero saber, olha. Tudo isso aqui vale 40x. Então, 40 quer dizer, 8x é igual a 40. Veja aqui, o que é que você tem que passar para cá. Eu quero que você ache o valor de x. Certo? Essa aqui tem uma bem interessante para vocês. Olha. Sobre uma determinada reta, ou seja, faça uma reta no seu caderno. Marque os pontos A, B e C, igual essa aqui. Certo? Nessa ordem. Sabendo que AC mede 15 centímetros, BC mede 6 centímetros e R é o ponto médio de AB. Quanto vale o segmento AR? Isso aí você só vai saber quando você anotar no seu caderno, tá bom? 3 pontos, A, B e C, tá certo? Então, por hoje eu só quero que vocês façam o 11º e 12º, tá bom? Ok? Então, tenham um bom dia, uma boa aula. Qualquer dúvida, estou aqui. Respeitem o horário que eu vou colocar no grupo. Tchau.